Desde os tempos mais antigos, a Bíblia tem revelado sinais e acontecimentos que antecederiam o fim dos tempos. Entre essas profecias, uma se destaca por sua importância e mistério: a abominação da desolação. Esse evento profético, mencionado primeiramente pelo profeta Daniel e depois reforçado por Jesus em seus ensinamentos, carrega um peso significativo no cenário escatológico. Ele não apenas aponta para um evento de grande apostasia e profanação, mas também serve como um alerta para aqueles que aguardam a volta do Senhor. Mas o que realmente significa a abominação da desolação? Teria esse evento já ocorrido no passado? Ou ainda há um cumprimento futuro a ser manifestado nos últimos dias? O entendimento dessa profecia exige uma análise cuidadosa, pois a Bíblia frequentemente apresenta eventos com múltiplos cumprimentos. Assim como a vinda do Messias foi prefigurada de várias maneiras no Antigo Testamento, a manifestação do Anticristo e da abominação da desolação segue um padrão semelhante. Esse conceito nos ajuda a compreender por que há menções a eventos passados que podem ser considerados um cumprimento parcial, enquanto ainda há uma expectativa de um cumprimento final e definitivo. Ao longo deste estudo, exploraremos as diferentes camadas dessa profecia, analisando tanto os relatos históricos quanto as implicações escatológicas. Abordaremos as menções a esse evento nas Escrituras, identificaremos momentos na história em que algo semelhante ocorreu e projetaremos, à luz da Bíblia, o que podemos esperar para os tempos finais. O objetivo é proporcionar um entendimento mais profundo dessa profecia e sua importância para os cristãos de hoje, que devem permanecer vigilantes e preparados para os desafios espirituais que virão. O que a Bíblia diz sobre a abominação da desolação? Para compreender a profundidade desse conceito, precisamos começar pela fonte primária dessa profecia, o livro de Daniel. O profeta Daniel, que viveu durante o exílio babilônico, recebeu diversas visões sobre o futuro, incluindo o surgimento de grandes impérios, a vinda do Messias e eventos relacionados ao fim dos tempos. No capítulo 9, versículo 27, ele menciona que um governante estabeleceria uma aliança, mas depois quebraria esse pacto e causaria uma grande profanação no templo de Deus. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Esse trecho tem sido amplamente debatido por estudiosos da Bíblia. A menção a um pacto. E sua quebra sugere uma figura que inicialmente será aceita e até respeitada, mas que posteriormente se voltará contra Deus e seu povo. Além disso, a profanação do templo parece ser um ato deliberado de afronta à fé, algo que pode ter paralelos com eventos históricos, mas que também aponta para um cumprimento final no fim dos tempos. Outro trecho relevante é Daniel 11:31, onde se fala sobre forças que profanam o santuário, removem o sacrifício diário e estabelecem uma abominação desoladora. Esse versículo, historicamente, se refere às ações de Antíoco Epifânio IV, mas também pode ser interpretado como uma prefiguração do que ocorrerá no futuro. O próprio Jesus, ao falar sobre o fim dos tempos, fez referência direta à profecia de Daniel, indicando que ela ainda teria um cumprimento futuro. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Ao associar esse evento ao tempo do fim, Jesus reforça a ideia de que a abominação da desolação não se limita a um evento passado, mas que terá uma manifestação decisiva antes de sua segunda vinda. Essa conexão com os eventos finais nos leva a considerar como essa profecia pode se manifestar em um mundo moderno, onde o cenário global caminha cada vez mais para um governo centralizado e para um sistema que rejeita os princípios de Deus. Além disso, no
Livro do Apocalipse. Vemos a figura do anticristo estabelecendo um sistema de culto forçado e uma perseguição feroz contra os santos. É possível que a abominação mencionada por Daniel seja um reflexo direto das ações desse governante ímpio, que ainda surgirá no fim dos tempos. O que sabemos com certeza é que a Bíblia nos alerta para estarmos atentos a esse sinal e preparados para o que está por vir. Para entender como essa profecia pode se manifestar no futuro, é essencial analisar seu cumprimento parcial no passado. Um dos eventos mais notáveis que se encaixam na descrição de Daniel ocorreu no século II a.C., quando Antíoco Epifânio IV, rei do Império Seleucida, dominou Jerusalém e profanou o templo. Antíoco Epifânio IV foi um governante extremamente cruel, conhecido por sua tentativa de erradicar a fé judaica e impor a cultura grega sobre os povos conquistados. Ele proibiu a prática do judaísmo, forçou a adoração aos deuses gregos e chegou ao extremo de sacrificar um porco, um animal impuro segundo a lei mosaica, no altar do Templo de Jerusalém. Além disso, mandou erguer uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos, profanando completamente o local sagrado para os judeus. Essas ações geraram uma revolta entre os judeus, levando à famosa Revolta dos Macabeus. Esse levante resultou na recuperação do templo e em sua reconsagração, um evento comemorado até hoje na festa judaica de Hanukkah. O episódio de Antíoco Epifânio é amplamente reconhecido como um cumprimento parcial da profecia de Daniel, pois envolveu a profanação do templo e a tentativa de erradicar a fé em Deus. No entanto, sabemos que esse evento não esgotou o significado da profecia, pois Jesus, séculos depois, ainda falava sobre uma futura abominação da desolação. Isso nos leva à pergunta inevitável: o que devemos esperar para os tempos finais? Se a profanação do templo foi um evento histórico tão impactante no passado, como será seu cumprimento definitivo no futuro? Assim como Antíoco IV tentou erradicar a fé judaica, a profecia indica que, no fim dos tempos, um governante mundial tentará acabar com a verdadeira adoração a Deus. Esse líder, identificado como o Anticristo, estabelecerá um sistema de governo e religião que se opõe totalmente ao cristianismo, perseguindo todos aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. O livro de Apocalipse descreve esse período como um tempo de grande tribulação, no qual o Anticristo exigirá adoração e imporá sua marca sobre aqueles que quiserem participar da economia mundial. Seu governo será sustentado por uma falsa trindade, ele próprio, o falso profeta e Satanás, que tentará imitar e substituir a verdadeira trindade divina. No entanto, assim como Antíoco IV teve um fim, o Anticristo também será derrotado. A Bíblia é clara ao dizer que seu reinado será breve e que ele será destruído pela manifestação gloriosa de Jesus Cristo em sua segunda vinda. Deus intervirá, julgando os ímpios e restaurando a justiça sobre a terra. O que isso significa? Para nós, diante dessas revelações, há lições importantes que podemos tirar para nossa vida hoje. A história se repete. Assim como Antíoco Epifânio tentou apagar a fé do povo de Deus, o Anticristo fará o mesmo nos últimos dias. Devemos estar preparados espiritualmente para enfrentar tempos de provação e perseguição. O mal tem prazo de validade. Apesar da ascensão de governantes ímpios ao longo da história, nenhum deles pôde resistir ao poder soberano de Deus. Isso nos dá a certeza de que, ainda que a iniquidade aumente, o Senhor será o vencedor final. Discernimento espiritual. A Bíblia nos alerta para estarmos atentos aos sinais proféticos. Conhecendo as Escrituras, não seremos enganados pelas falsas doutrinas e pelo sistema corrupto que se levantará no fim dos tempos. Esperança na volta de Cristo. A abominação da desolação é um sinal de que a vinda de Cristo está próxima. Esse evento, embora terrível, é também um indicativo de que Deus está no controle da história e cumprirá todas as suas promessas. A profecia da abominação da desolação nos lembra de que vivemos em tempos de constantes batalhas espirituais. O inimigo busca desviar os fiéis e corromper tudo o que é santo, mas a vitória pertence a Deus.
O verdadeiro povo de Deus não deve temer, mas se preparar, firmando-se na fé e permanecendo vigilante. Devemos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se permanecermos fiéis, veremos a justiça de Deus triunfar e a promessa da vida eterna se cumprir.